Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like. Assim, vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós. Sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump. Assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, tudo bem? Boa noite, bom dia ou boa tarde, porque afinal de contas a gente não sabe em que momento você está nos assistindo. O que importa é que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa transmissão. Hoje, dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, aliás, né? E a gente vai falar aqui com você, trabalhador, trabalhadora, sobre assuntos muito relevantes, muito pertinentes. A gente espera que você aproveite o que a gente vai falar. E o nosso tema principal hoje, na verdade, é uma pergunta. Você, trabalhador, trabalhadora, prefere o quê? Ser CLT ou empreender? Ou até mesmo fazer um pouquinho de cada coisa? Porque você sabe, para alguns casos, pode. Outra pergunta, na verdade, uma outra realidade. Você sabia que se você tiver um filho, uma filha com algum tipo de deficiência, você pode conseguir o benefício da redução da jornada de trabalho? Pois é, isso é verdade. São coisas que a gente vai conversar aqui. E se tivermos tempo, vamos conversar sobre mais coisas também, porque sempre tem pauta que interessa ao trabalhador e à trabalhadora. Para a gente começar a conversar sobre tudo isso, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a advogada Daniele Barbosa. Tudo bem, Dani? Olá, Bem-vinda. tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? E lá do escritório, porque ainda não parou de trabalhar. Se bem que a gente aqui também está Também não. trabalhando, né, minha gente? Mas está lá no escritório, nesse caso, o Ricardo Amorim. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Mais uma vez, um prazer enorme estar fazendo parte da bancada. E eu até troquei teu nome, né, Ricardo? Não é Amorim, é Amaral, mas hoje eu tô tão Amaral. confusa. Hoje eu tô tão maluca que eu estou chamando o Jesus de Genésio. Mas tá tudo certo. Eu vou começar por quem? Quem quer começar? Quem quer começar? Primeiras damas, vou deixar. Primeiras Obrigada. damas, então. Afinal de contas, o que é melhor? Se é que dá pra gente declarar que tem melhor ou pior? Ser CLT tem suas vantagens e suas desvantagens, e ser empreendedor também tem suas vantagens e suas desvantagens. Mas também tem uma terceira possibilidade: ser empreendedor, ainda que seletista. O que você tem a dizer sobre tudo isso ou parte disso? Tudo bem com vocês? Então, só lembrando que hoje, dia 8 de dezembro, é o Dia da Justiça. Então, hoje Olha, realmente a gente muito comemora no bem. fórum toda essa estrutura, né? Toda é, o que realmente traz, né? Essa balança, o que realmente traz essa busca desses direitos, que é exatamente o que a gente está conversando aqui. Com relação à escolha de CLT ou empreender, depende muito do perfil da pessoa, porque são buscas muito diferentes. Tem algumas pessoas que não se encaixam no perfil de empreender. Então, eu acho que é muito mais do que a gente busca do que olhar realmente os benefícios. Porque tanto eu conheço seletistas que ganham muito bem, que são muito realizados, como eu conheço empreendedores que são da mesma forma. Assim como eu conheço o contrário. Eu conheço empreendedores que realmente dão errado, que não deram certo, tem um monte de dificuldade, e da mesma forma no CLT. Então, eu acho que é muito mais profunda essa discussão do que só o que tem de direitos de um ou de outro, e sim o que realmente a gente está buscando naquele momento. Até porque, como você falou, você consegue juntar essas duas formas de trabalho. E tem gente que se dá super bem com isso. Tem um concurso ou uma outra forma de você realmente estar trabalhando. Uhum. E aí o que importa, né?
É justamente a gente saber quem somos nós na fila do Na fila pão do pão. e o que é melhor Naquele momento. naquele momento para tua vida, É. né? Porque não é uma vida inteira de CLT, é uma vida inteira de empreender. Depende daquele momento que você tá. E até pode ser para a vida toda CLT ou para a Se for uma vida escolha. toda empreender ou para a vida toda, por exemplo, ser um funcionário público, Sim. que você ser um funcionário público também pode te deixar, mesmo que no funcionalismo público, ser um empreendedor ali no teu setor, sim. enfim, né? Ricardo, sua opinião a respeito disso? Vamos lá, o nosso tema de hoje, né, a gente buscou ele de uma pesquisa que a CNN publicou, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, dizendo que 70% dos trabalhadores, cerca de 70%, preferem ser empregados do que empreender. E eu acho que é meio natural isso, né, que a maioria das pessoas realmente prefiram a segurança do emprego fixo. A pesquisa mostrava também que, assim, quanto menor o valor da renda mensal, quem tinha rendimento de até 2 salários mínimos, esse índice até aumentava, ia para mais de 80%, enquanto que já para rendimentos acima de 5 salários mínimos, esse índice recuava um pouco, já às vezes abaixo de 60%, o que eu também acho natural. O trabalhador de baixa renda, que está, né, preocupado com as contas, as cobranças do dia a dia, né, é difícil para ele ainda pensar em empreender, ele prefere a segurança do emprego fixo, da carteira assinada, aquele benefício do 13º salário no final do ano, que ele não consegue juntar durante o mês, porque, né, é difícil ter que pagar todas as despesas e ainda conseguir guardar alguma coisinha, ter um fundo de garantia, né, conseguir ter uma férias remunerada. Então, geralmente, esse trabalhador, e é natural isso, ele acaba preferindo muito mais um emprego formal, né, um emprego carteira assinada, por causa da estabilidade, da segurança e desses benefícios, do que empreender. Enquanto que, ao contrário, o trabalhador que consegue ter uma renda um pouco maior, ele vê no empreendedorismo, ele vê na iniciativa privada, às vezes dele ser o próprio patrão, uma oportunidade excelente dele ter uma flexibilidade de horário, né, dele poder trabalhar na hora que ele acha melhor, dele não ter um chefe, um patrão, alguém exigindo dele cobranças, e às vezes, e muitas vezes, a ganância, a vontade de querer ganhar mais. Eu falo da ganância não como um termo pejorativo, como algo ruim, mas todo empreendedor precisa ter essa vontade, né, de querer ganhar um pouco mais, de querer conquistar as coisas para si, para sua família, de crescer, né? Então, quando esse trabalhador está numa faixa maior de rendimento, às vezes é natural que tenha um pouco mais, né, um percentual maior de trabalhadores querendo já empreender, que prefiram empreender ao trabalhador de carteira assinada. Pelo menos é isso que, resumindo, o que mostra a pesquisa do IBGE, e eu acho bem natural. Acho que condiz bem mesmo com o que eu imaginei que fosse, né? Acho que é bem por aí mesmo. A gente vê também que a mesma pesquisa mostra os níveis de insatisfação, né, dos empregados, né, trabalhadores insatisfeitos, e aí isso a gente vê muito também no mercado, né? Agora, importante dizer que quando estamos satisfeitos com o trabalho, empreendemos ainda que não seja o esperado, né, pelos nossos chefes, pelos nossos contratantes e em todas as esferas, né, no serviço público. E eu gosto de falar do serviço público porque as pessoas muitas vezes acreditam que empreender é igual a ter o seu próprio negócio. Uhum. Muitas vezes.
outras tantas não, porque empreende quem tem ideias para melhorar os processos, quem acredita que pode fazer de maneira diferente para que aquele processo seja melhor, para que as pessoas sejam melhor atendidas. E aí, quando se fala de serviço público, é exatamente isso. O empreendedor no serviço público não vai ter um aumento no seu salário, muito provavelmente não vai subir na carreira, né? Mas ele está empreendendo porque ele entende que se ele melhora o processo, ele melhora o seu atendimento, o seu serviço, que é para o público. E isso é importante a gente falar, porque muitas vezes as pessoas têm essa falsa ideia de que eu só sou empreendedor se eu abrir a portinha ali, se eu passar a vender alguma coisa ali, se eu passar, né, até um negócio meu e aí tendo ou não empregados, e não é bem assim, né, Dani? Com certeza. Até porque, como o doutor trouxe, essa parte de realmente da pessoa desenvolver esse trabalho, né? Porque quando a gente é empresário, a gente não tem uma estabilidade, que é o que a grande maioria, que foi o que a pesquisa trouxe, dos 70%, né, dos trabalhadores realmente preferem o CLT, justamente porque se busca uma estabilidade no sentido de você saber o quanto vai ganhar, e não necessariamente que aquele valor é adequado para o estilo de vida que você está levando. É. Então, muitas vezes, o empreender não está exatamente em você ter um negócio próprio, e sim da forma como você está empreendendo dentro da sua vida, de uma forma mais ampla esse conceito, né? Exato. E a gente não aprendeu dessa forma, então a Não. gente vincula que é ter realmente uma empresa, é ter realmente um comércio. E é lógico, né, que quando você vai empreender abrindo um comércio, tendo um negócio, as responsabilidades são outras, você Sim. tem muitos benefícios, como o doutor falou, essa ambição no sentido de ganhar mais, de receber mais, mas você tem um outro lado muito forte, né? Porque a gente tem essa falsa sensação que quem empreende trabalha menos. E não, só E que não, não, especialmente no e começo, não, né? e não. De Quem repente abre seu negócio praticamente respira o seu negócio, pelo menos no comecinho ali. né? E aí, de repente, a gente tem falsas ideias, né? Que, de repente, sendo empreendedor, você tá tranquilo de horário, você não tem um problema, você não tem estabilidade, que você vai ganhar muito. Posso E não é dormir essa até busca. tarde Exatamente. hoje, vou pra praia amanhã, Da tiro mesma 30 forma, dias de férias e volto um exatamente. dia. Da mesma forma, o funcionário, né? Ele também não é porque ele tem essa estabilidade que faz com que ele não desempenhe adequadamente, como você falou, né? A função. É Sim. importante realmente que você desenvolva e você tenha para ter essa satisfação. Mas a gente vê também, né, especialmente agora, a gente tem falado bastante disso aqui, né, Ricardo, da uberização, da questão de CPJ, lá, tudo que veio aí nos últimos anos, e mudando as culturas nas empresas, enfim. Essa que a gente está chamando aqui de estabilidade, não sei se ela existe de fato, né? Porque ele até pode dizer, né, essa pessoa que é seletista, por exemplo, ela até pode dizer que ela tem uma segurança no quesito, sei que tem 1000zão lá no Todo fim do mês. mês, né? Mas será que tem de verdade? Porque pode não ter. Se você trabalha, recebe por produtividade, você pode ter o 1000zão, mas você pode ter o quinhentão. Ou você pode não ter nada, dependendo do quanto você, ou ter muito menos, né? Dependendo do que você produziu. Porque, tudo bem, no caso do seletista, ele tem que ter um salário mínimo ali, né? Mínimo estipulado. Mas não são todas as empresas, aliás, muitas não mais contratam desse jeito, né? Tem essa pejotização aí que a gente tá falando. E aí, não sei se a gente pode dizer que tem essa Essa falsa estabilidade. sensação, né? É uma falsa sensação de que tem lá 1.200, um salário mínimo, garantidos de verdade no fim do mês, né, Ricardo? Então, esse eu acho que é um grande problema da modernidade. Se a gente for falar sobre isso, eu vou falar de Bauman, né? Para mim é um dos maiores filósofos vivos, né?
tá quase 100 anos, mas ainda é vivo, e ele fala da modernidade líquida, né? Acabou, nos nossos tempos, aquela história que você tinha antigamente, no século passado, que um cara entrava lá com 20 anos para trabalhar numa Volkswagen da vida, né? Vou pegar um exemplo aqui de uma fábrica lá aqui no ABC, e passava lá 35 anos trabalhando, se aposentava, ganhava lá um relógio, uma caneta, e o pessoal fazia uma festa, né, no dia, e ele ia embora com a aposentadoria dele do INSS, depois de 35 anos de trabalhar numa mesma empresa que fazia o mesmo negócio. Isso acabou. O mundo moderno não existe mais isso, né? Hoje em dia, por pesquisas modernas, elas falam que um trabalhador médio, né, de hoje, desse século, vai trabalhar em 5, 6, 7, 8, 9, às vezes 10 atividades diferentes, né? O cara hoje vai ter um emprego, amanhã vai ter outro. Até porque a modernização ela toma postos de trabalho e cria outros, né? Então, existem muitas atividades profissionais hoje que, de repente, não existirão mais daqui a 20 anos, porque vai ter um robô no lugar desse trabalhador, mas essa modernidade também cria uma série de novos postos e novas oportunidades e novos empregos que voltam a ser ocupados. Então, essa segurança é muito difícil mesmo ter hoje em dia. Ela é quase que algo do passado. Até mesmo para o serviço público, que a Ive gosta de falar bastante, hoje em dia, a maioria quando você vê estados e prefeituras contratando, raramente são através de concursos públicos mesmo, né? Trabalhador, todo mundo gosta. Meu pai era funcionário público de carreira do estado, engenheiro, né? Deu uma vida boa para a família, com estabilidade, mas esse concurso público, né, não existe mais. Os estados, você vê os estados e prefeituras abrindo só vaga de CLT. Então, mesmo o trabalhador que está indo hoje para uma prefeitura, para um estado, ele não está com uma certeza, uma garantia. Ele está indo CLT, daqui a alguns anos ele pode não ter esse emprego de novo. É um problema mesmo do mundo moderno, né? Fora os temporários, né? Fora aquele que é por tempo determinado, que as prefeituras também têm feito isso, né? Então, você faz concurso para um ano, renovável para mais um ano. Fim de conversa. É verdade. Né? Desculpa te cortar, mas... Não, mas é isso mesmo, né? Então, não existe mais essa garantia que os trabalhadores, né, e as pessoas querem ter isso, porque é reconfortante, né? Quem vai dizer que não é? É uma grande realidade. Você ter essa garantia é um conforto enorme, mas isso cada vez menos existe. E eu acho que é por isso que a gente discutiu bastante, né, Ive, em programas anteriores, se aumenta muito hoje em dia os problemas de saúde mental relacionados ao trabalho, porque está todo mundo vivendo o tempo todo em insegurança. Seja você trabalhador... Corda bamba. Seja você CLT ou não, você sendo CLT, você não tem garantia de que a sua empresa vai existir daqui a 2 anos, que ela vai continuar com você contratado, que o negócio dela vai continuar dando lucro, e empreendedor também. Empreendedor, 2 anos. Empreendedor não sabe daqui a 2 meses. Né? Então, o mal do mundo moderno hoje são muito mais os problemas, né, relacionados à saúde mental, né, e emocional, do que a física, que hoje a ergonomia, os robôs fazendo atividades mais degradantes, né, ajudaram muito isso. Não que não exista, que lógico que ainda tem muita gente, né, que trabalha em atividade que causa algum problema de saúde, que acarrete, mas a tendência é, ano a ano, esse trabalhador sendo substituído por uma máquina, um robô, e ele tendo que se reinventar, né? E ir trabalhar numa atividade totalmente diferente e angustiado, porque é difícil você se reinventar.
E várias vezes ao longo da vida é muito difícil, né? E não é só isso, né? Não é só isso, assim, bem rapidinho. Lembram que o transporte público tinha lá o motorista e o cobrador? Hoje, temos apenas o motorista fazendo todas essas funções, né? Dirigir, cobrar, prestar atenção em tudo que está acontecendo ao redor, cumprir o horário, pensar no trânsito. Ele não vai mudar o trajeto, mas assim, dependendo do horário, ele ainda vai pegar engarrafamento. Isso porque a gente está falando aqui da região da Baixada Santista, que nem é como São Paulo, por exemplo, que é o caos, né? E aí esse sujeito, então, tá acumulando função, tá com medo de ser mandado embora, porque ele sabe que tem outro na fila de espera e que vai aceitar ganhar menos também, né? E aí a gente vive tudo isso que deixa mesmo o trabalhador, a trabalhadora enlouquecidos ou a ponto de, Com a né? busca, né? Aí volta na nossa conversa, né? Com a busca dessa estabilidade, com a busca dessa segurança, que é essa falsa sensação que você acaba tendo justamente pelos problemas que você passa. Porque é tanto problema que você tem como CLT, que você visualiza, que você acaba buscando, é melhor estar com esses problemas no CLT e ter essa garantia, essa falsa sensação, do que sair daqui, porque o risco lá fora acaba sendo muito maior, né? E acaba Pois é. sendo a maioria, acaba realmente pensando nisso. Aí a gente vinculando da pesquisa que trouxe realmente que a maioria acaba optando pelo CLT mesmo, né? Sim, porque ainda. E aí, quando a gente fala isso, né? Olha só a frase. Acaba optando por permanecer CLT. Ou seja, tá ruim, mas tá Mas tá bom, bom, né? exatamente. Porque antes ficar CLT do que correr o risco de não ter o que comer. Até rimou, É. né? Porque é isso. As pessoas, especialmente quando a gente passa por momentos de crise e a gente acaba de passar por um momento de crise intensa, que é a questão da pandemia, né? Uma questão de saúde pública que afetou direta ou indiretamente a Todo todos mundo. nós, né? Todo mundo foi afetado, muita gente perdeu a sua vida, outras tantas pessoas perderam os seus trabalhos, outras tantas pessoas perderam seus relacionamentos afetivos, porque Tá tudo ligado, tá né? tudo ligado, né? Questão de saúde pública, com questão de economia, com questão da sociedade como um todo. E aí a gente vive todas essas questões todos os dias, nos sentimos na corda bamba. Muitas vezes descobrimos que aquele trabalho que a gente estava exercendo até ontem não conversa mais com a gente, mas você não pode simplesmente sair andando também e falar: não quero mais brincar disso aqui, eu vou brincar de outra coisa, porque a vida não para, as contas também não deixam de chegar. E aí o trabalhador, trabalhadora precisa dar um jeito. É que nós somos criados também no piloto automático, né? Como o doutor trouxe, né? A gente vem de uma geração de toda uma mentalidade de trabalhar uma vida inteira numa empresa, de você realmente ter essa busca, e hoje em dia o mundo já não está mais dessa forma, né? Então acho que aí existem esses conflitos, né? E a gente acredita que o sucesso, né, para os nossos pais, pelo menos, e para mim também, vou dizer, né? O que era ter sucesso? Era ou é, não sei, para muitas pessoas, né? É você Aposentar na empresa. é você começar aqui e aposentar Né? aqui, né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas são tidas como. Eu não sei se ainda hoje vocês que trabalham mais nessa área, acho que podem dizer melhor, mas assim, se você fica mudando de emprego, eu me lembro que as pessoas tinham orgulho de dizer carteira assinada e só deu a baixa, né, no momento da aposentadoria, enfim, né? Um único emprego a vida toda. As pessoas tinham orgulho de dizer isso. Hoje, eu não sei muito bem como funciona isso, porque a gente vê as pessoas, algumas pessoas também mudando de emprego como Sim, se muda de roupa, sim. né? E que para as pessoas da minha faixa etária, pelo menos, para algumas pessoas da minha faixa etária, isso é inconcebível. Isso é trocar de emprego como se troca de roupa é igual a ser incompetente, né? Isso era uma regra do nosso tempo, né? Mas que eu acho que hoje vai por água abaixo. Até você falou do caso do motorista de ônibus. Hoje, em razão da tecnologia,
No estado atual da tecnologia, a gente tirou o cobrador e deixamos o motorista. Sim. Eu acredito que em mais 10 anos, 15 anos, no máximo 20, tiraremos o motorista e talvez coloquemos um segurança ou alguma coisa que o valha, porque o carro que guia, né, automático, e está aí, é uma realidade, quando essa tecnologia estiver pronta e por dados estatísticos eles causarem menos acidentes de trânsito e com isso menos mortes que os motoristas humanos, será que as empresas de ônibus não serão talvez até muitas vezes obrigadas por legislação municipal ou estadual fazer a troca, mesmo que isso custe mais caro, que seja um ônibus mais moderno e mais caro comprar? O prefeito de cada cidade vai falar, pô, mas ele causa menos acidente, traz menos mortes, traz menos problemas ao tráfego, eu quero que você tenha esse, né? E aí talvez saia o motorista e aí volte um cobrador ou venha um segurança no lugar, que fique com ele rodando, né? Talvez até alguém de manutenção e faxina, talvez esse funcionário troque, né? Então, essa é a questão do mundo moderno. Essa coisa, esse orgulho de antigamente, de você ficar 20, 30, 40 anos na mesma empresa, hoje não existe, porque hoje as funções não duram mais esses 40 anos. Né? Hoje você está exercendo uma função hoje, fazendo uma atividade hoje, e você sabe que dificilmente, né, ela vai continuar existindo por mais 20, 30, 40 anos para você conseguir se aposentar fazendo só isso. Existem ainda atividades, lógico que sim, né, que ainda são as mesmas, mas cada vez mais existem outras novas e algumas são extintas em razão da mecanização, da modernização, da robotização. Não tem jeito. Temos que lidar com isso, né? E a gente tem que aprender formas de fazer com que as pessoas continuem tendo emprego, né? Mas dentro dessa nova realidade, porque não tem como a gente ser contra as máquinas, o robô, o moderno, né? O Brasil não vai virar um país atrasado, pária do mundo, se fechar contra tudo e contra todos, e não aceitar a modernização. Ela vem para todo mundo, né? Não tem como fugir. A gente tem que se adequar e da melhor forma possível. Pois é. Gente, a É gente um desafio. colocou... Opa, se é um desafio. A gente colocou uma enquete para esses desafiados todos aí. A gente colocou uma enquete para que você responda aí da sua casa, do seu trabalho, de onde você estiver. Ser CLT ou empreender, a gente quer saber a opinião de vocês. E enquanto você falava, Ricardo, eu fiquei aqui me lembrando dos Jetsons. Lembra? Eu fiquei me lembrando disso. Mas a gente vai voltar daqui a pouquinho, depois do intervalinho, porque a gente tem muito papo sobre tudo isso e muito mais. Até já. Pensou Doim Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos. Fone 3327-8001. Doim Motors.
No trânsito somos todos pedestres. O que é oratória? Oratória. É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Você já votou na nossa enquete? CLT ou empreender? Opa, empreender. Se você ainda não votou, por favor, vai lá no nosso YouTube e faça isso. Vote na nossa enquete. A gente quer saber a sua opinião. Muito bem, gente. Mas a gente vai mudar de assunto agora um pouquinho. Podemos? Podemos, Ricardo? Podemos? Vamos. Então tá bom. Então a gente vai falar sobre um direito. Muita gente não sabe, mas quando a gente tem um filho ou vários filhos com alguma deficiência, com alguma dificuldade, né, seja ela física ou intelectual, a gente pode ter o benefício de diminuir a jornada de trabalho. Isso vale para seletistas e também vale para concursados, né, com certeza. Não é assim, tem um filho autista, amanhã já trabalho menos horas. Não é assim que funciona. Você tem que entrar com um processo, fazer uma solicitação, tem um caminho, né, um meio para chegar a isso. Mas é legal a gente divulgar, porque muita gente não sabe, nem os trabalhadores muitas vezes sabem, nem os empregadores muitas vezes sabem, ou até sabem, mas não sabem como fazer, né? Então, começa com você agora, Ricardo, pode ser? Começa com Pode os ser. meninos. Uhum. Então, Vamos vai lá. lá. A Ivy está comentando uma decisão que saiu, né, de uma trabalhadora que trabalhava numa autarquia do estado de São Paulo, que ganhou esse direito de reduzir, né, de 30 para 15 horas. Ela trabalhava, se não me engano, no setor de saúde, né, Ivy? Acho que Sim, é uma era enfermeira. como enfermeira, isso, setor de saúde. Eu vi a gente leu a matéria. E ela ganhou esse direito, então, de reduzir de 30 horas semanais para 15 para cuidar do filho que tinha uma doença grave, né, Isso. de saúde mental e que precisava do cuidado da mãe. É uma coisa que eu acho super, que eu sou super a favor. Como eu estava comentando até no bloco passado, uma das formas de a gente aprender a lidar com a modernização, com essa tendência. Gente, antigamente a gente precisava fazer serviços que hoje já temos robôs que fazem máquinas. Eu acho que a redução do horário de trabalho para todo mundo é uma realidade mundial. Você vê países como a França aplicando, né, vários, e que vai vir, porque se antes você precisava, às vezes, de muitas horas para fazer atividades maçantes, e demoradas e exaustivas e físicas, que hoje uma máquina faz em pouco tempo. E não só com redução, mas também para você poder corrigir esse tipo de... dar esse tipo de benefício ou corrigir as certas injustiças que se tem, né? E que hoje a sociedade vai conseguir dar. Isso é bonito, isso é louvável, é um direito ao qual eu acredito, né? De uma mãe que precisa conseguir cuidar de sua filha. Ela não está pedindo essas 15 horas para fazer alguma extravagância, né? Alguma coisa, mas sim cuidar de sua filha. E quando uma mãe cuida de sua filha, ela está trabalhando para toda a sociedade.
né? Ela está ajudando tudo, ela está ajudando o bairro dela, a rua dela, a cidade dela, o estado, o país, né? Um trabalho de formiguinha que todos nós temos que fazer e é bem-vindo agora. É uma decisão ainda, Ive, de um juiz que ainda coloca na decisão que não tinha uma lei estadual regulamentando isso, mas com base na Constituição e nos direitos gerais, né, e das garantias individuais, ele deferiu isso. Mas isso é algo que a gente ainda está engatinhando, né? Mas eu acho muito legal, muito bacana, apoio esse tipo de decisão, acho que esse juiz está de parabéns, porque a gente tem que caminhar para isso, não faz mais sentido você, às vezes, querer que o empregador querer que o funcionário fique 10 horas, 12 horas, sabe? Às vezes você não ficou lá e não fez. Meu, se ele conseguir fazer tudo o que ele tem que fazer em 6, né? Com a diferença, por que ele não pode fazer em 6? Ele tem que fazer em 12? Não faz sentido, né? Então, eu sou sempre a favor desse tipo de coisa, porque ela vai cuidar da família dela, vai ficar com a filha. É bonito, olha que bonito, não é? Meninas, não é algo legal? Não é uma história bonita ela poder cuidar da filha dela? Não, sem dúvida. Pois é, na verdade é direito da filha, né, ser cuidada. É bom para toda a sociedade, né, que ela faça isso, porque, como você diz, todo mundo ganha, né? Ninguém perde quando você tem uma família em que as pessoas se cuidam, se amam. Eu acho que esse é o princípio do direito, né? Eu acho que é bonito a gente entender o direito como princípio e não como simplesmente uma legislação. Porque essa decisão, o juiz citou que não tinha realmente uma legislação própria específica tratando disso, né? E aí ele trouxe o que consta na Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da saúde, do direito à saúde. Do direito à vida, né? A vida em primeiro lugar. Do direito da criança. Então, eu acho que a beleza do direito é você realmente buscar solucionar o problema daquela pessoa. Uhum. Porque muitas vezes a própria legislação ela não consegue abarcar, ela não consegue alcançar tudo que aquela pessoa precisa. E você realmente utilizar dos princípios é quando você realmente consegue esse êxito nessa busca, porque faz há muito tempo que eu acredito na produção, na produtividade, porque a gente vem de uma história de cumprir horário. E nem sempre o cumprir horário ele é produtivo. Eu posso cumprir. É exatamente isso. Então, é como Né? o doutor falou, né? De repente você consegue executar, de repente essa pessoa está tão satisfeita que está conseguindo cuidar da filha que ela está realmente desenvolvendo o trabalho dela de 30 horas em 15. Porque realmente existe essa troca, né? E essa gratidão realmente. Porque talvez ela tivesse ali 30 horas e não ia conseguir produzir, como de repente talvez ela esteja produzindo agora com 30 esse horas benefício. preocupada, estressada, né? Exatamente. E é como o doutor falou, né? Eu acho que quando a gente consegue realmente alcançar esse direito, ele é extensivo para toda uma sociedade, porque quando você consegue realmente cuidar da família, da criança, você está melhorando em tudo, né? Em Em tudo tudo. e em todos, né? Exatamente. Conheço alguns casos em que funcionárias, uma funcionária, uma professora da Prefeitura do Guarujá conseguiu esse direito já faz alguns anos, porque tinha filhas gêmeas com deficiência num determinado grau. E essas filhas, como o Guarujá, à época, não posso dizer hoje, mas à época, não tinha condições de atender as crianças dentro de todas as suas necessidades, essas crianças eram atendidas em uma escola da Prefeitura de Santos. Então tinha essa questão do deslocamento, né, da segurança das meninas, de treinar as meninas até para irem depois sozinhas, depois de uma determinada idade, quando se tornaram adolescentes, a mãe as treinou para irem sozinhas para casa, com segurança, tal, porque tem tudo isso que a gente tem que pensar, Cuidados né? especiais, né? Todos os cuidados especiais para pessoas especiais, porque é o que é, né? São pessoas especiais com necessidades especiais que precisam sim ter um tratamento diferenciado. A gente tem uma máxima no direito, né? Tratar os iguais, não é? Tratar os iguais de maneira desiguais, né? E os desiguais
tratar os iguais de forma igual e os desiguais de maneira desigual. Exatamente. Você tem que Olhar. sopesar. Essa busca, né? Olhar para Direito cada é uma balança, especificidade, O né? nosso símbolo é uma balança. Você não pode Exatamente. medir todos com a mesma régua. Cada um tem a sua especificidade, tem, né, o seu tamanho próprio, o seu peso próprio. O direito você tem que saber medir e pesar. Né? Exatamente. Você pode usar a mesma régua para aqueles iguais. Quando são diferentes, você tem que trazer réguas diferentes. Senão, Isso. senão não fica justo. E aí O que se sim, procura no 2 direito é a pesos, 2 justiça. medidas, Sim. né? Dentro das características de cada um. E cada caso precisa ser avaliado individualmente, né? Tudo bem, eu penso que todas as mães ou pais, porque depende aí da relação, né? Deveriam ter esse direito de, se preciso for, para atender as necessidades dessas crianças, dessas famílias, ou até de adultos, porque tem adultos que ficam ainda dependentes da família por longa data, dependendo da doença ou da necessidade especial que essa pessoa tenha, né? E aí, dentro de cada caso, avaliar. Então, é a mãe que vai ter a jornada reduzida e vai poder entrar mais tarde, por exemplo, e aí o pai, que também tem responsabilidades, não é só a mãe, né? Também tem responsabilidades com essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto, também vai ter a sua jornada reduzida, e aí, por exemplo, a mãe entrou mais tarde, o pai saiu mais cedo para um compensar o outro, porque cada um no seu quadrado tem as suas responsabilidades com essa família que foi formada, sim, por pessoas especiais e que precisam ser tratadas de maneira especial. Às vezes parece que é todo mundo igual, só que não. Até porque a formação da família hoje também é diferente, né? Então, por mais que na legislação a gente só fale da mãe, é como você falou, tem família que é só o pai que cuida, né? Então, você não pode levar a letra da lei, né? Você realmente tem que fazer toda uma análise, porque a família hoje já não se encontra de uma forma tão tradicional, né? A gente já tem diversas de longa data isso, né? De família, exatamente. De longa data isso. E aí a gente tem que também, a gente falava antes, né, da questão do pertencimento. Sim. A gente também tem que entender que todos pertencem a essa família, ainda que essas famílias sejam diferentes do que a gente conheceu como família tradicional. Um dia as famílias são outras, as necessidades são outras. Como o doutor falou, né? A gente está numa modernidade agora, a gente né? Tá no mundo moderno. Diferente, né? O mundo moderno mudou tudo, né? Exato. Agora, eu acho que esse caso, né, que foi um primeiro caso, é uma coisa ainda surgindo, é o caso que, pelo que eu entendi da matéria, era de uma funcionária que devia ser provavelmente concursada, né? Porque ela entrou contra numa ação trabalhista contra o patrão e não foi demitida, né? Porque é o que muitas vezes é o que geralmente ocorre. Assim, muitas vezes no serviço na vida, né, na iniciativa privada, o empregado, se vai entrar, ainda mais se entrar com uma ação judicial, né, reivindicando um direito a chegar nesse nível, ele provavelmente vai ser demitido. Então, assim, para que esse tipo de situação consiga ter uma efetividade, mais pessoas tenham esse tipo de direito, essa é aquela típica coisa que amanhã precisa haver uma lei especial obrigando empresas, a partir de um certo número de funcionários, a reservar tanto por cento de vagas para pessoas com essa dificuldade, como se tem para pessoas especiais e para outras situações assim, porque senão, simplesmente, as empresas grandes não vão destinar, que elas estão preocupadas no lucro e não no resto. Mas é uma decisão muito bonita, né, que com certeza, para mim, vem para somar, né, vem para melhorar o direito e que vem até depois para se criar algum tipo de legislação nesse sentido. Porque enquanto não tiver, é muito difícil para o trabalhador. A gente está falando agora, é uma situação muito bonita, muito legal, mas na realidade, a doutora trabalha na área trabalhista, ela está concordando comigo, porque ela sabe, a efetivação desse direito, né? A trabalhadora funcionária de uma grande empresa entrar cobrando isso,
a chance dela ser demitida assim que chegar a intimação na empresa, no mesmo dia, é enorme, não é, doutora? É o que a gente está falando, né? A efetivação do direito, ela é difícil, né? A gente, às vezes, muitas vezes busca, mas ter essa efetivação é a parte mais delicada e difícil, né? Com certeza. Só para a gente fazer todo mundo, ajudar todo mundo a saber né, desse caso específico aqui. A mulher atua em regime seletista desde 2004 para o Instituto Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, ou seja, o IANSP. Ela é funcionária do IANSP, mas trabalha em regime seletista, né? Pode ser mandado embora, mas a gente sabe que o IANSP também tem uma política, concurso público é diferente, né? É uma autarquia do estado de São Paulo, e no processo ela pediu a diminuição do tempo trabalhado de 30 para 15 horas semanais. Ela poderia não ter sido atendida nesse tempo também, isso a gente precisa dizer, né? Então, por exemplo, né, essa minha colega que trabalha na Prefeitura do Guarujá como professora, ela teve por um período tantas horas, que eu não sei dizer quais, porque as meninas estavam numa determinada faixa etária. Quando elas mudaram de faixa etária, esse período foi diminuído, porque já não precisava tanto daquela atenção, de acordo lá com os especialistas, né? Não sou eu que estou dizendo. E aí depois ela voltou para a carga dela normal, depois das meninas fazerem tantos anos aí que eu também não sei dizer. Mas de qualquer maneira, pode não ter sido do jeito que ela queria ou do jeito que ela precisava, né? Mas aconteceu. E isso mostra, e pode mostrar para grandes empresas que talvez não esteja na lei. Mas quando você leva em consideração que as vidas humanas precisam estar em primeiro lugar, de repente, ainda que não esteja na lei, determinado empregador, né, determinada empresa pode colocar isso até como uma cultura na sua empresa, né? Dependendo da sua missão, da sua visão e dos seus valores, ela pode ter isso como uma premissa. Até porque foi como o doutor falou, né? Na Europa, eles têm trabalhado com a semana de 4 dias, né? Justamente essa adequação que teve com o período da pandemia. Então, você vê que tem realmente algumas empresas que começam a buscar essa qualidade, que começam a entender que o funcionário estando satisfeito, conseguindo realmente Tenho mais lucro. estando pleno, estando resolvido nessas questões, ele consegue desenvolver melhor o trabalho. Sim. E aí, automaticamente, aumenta a lucratividade da empresa e é interessante para a empresa. Então, e dependendo essa da mentalidade empresa, você também não precisa estar lá presencialmente, né? Você precisa ter o resultado. Aqui, por exemplo, estamos 3 debatedores, 2 estão aqui presencialmente, 1 está virtualmente, e este próprio programa já teve todo mundo online. Né, Ricardo? Todo mundo online. Com certeza. Por quê? O que importa é o resultado, Porque né? o que importa é o resultado, não é onde eu tô no mundo. Né? Eu posso estar lá no Japão e participar do programa. Quando você e tá fala tudo do certo. Japão, eu gosto de usar nessa discussão o exemplo do Japão. O Japão, que é uma economia, um dos países mais ricos do mundo, uma economia super pujante, ele tem o ápice nos anos 90, de lá para cá, ele vive no que a gente chama de estado de inflação, ele está sem crescer já há quase 30 anos, né? E no Japão se tem aquela cultura do funcionário ficar até depois do horário, o cara que vai embora no horário ou só um pouco depois do horário na firma é mal visto pelos colegas, né? Só que a que custo trouxe isso? O Japão não cresce há 30 anos. Você vê que essa cultura, né, de enraizada de se cobrar só o horário, eles não são mais produtivos que isso, sabe? Isso não melhorou a produtividade japonesa nos últimos 30 anos, não melhorou a inovação, ao contrário, você vê outros países, né, da própria região asiática fazendo produtos, né, o que o Japão antes teve uma excelência e caminhava sozinho, hoje vários outros fazem tão bem ou melhor do que eles.
esses últimos 30 anos, o Japão está se olhando para dentro de si, chegando à conclusão que foi uma grande besteira. Muita coisa do que eles fizeram, né? Eles deram pouca importância e foram até pejorativos com todas as ciências humanas, né? E tinham essa mentalidade meio militarizada, assim, de exigir demais e o cara tem que ficar aqui 12 horas trabalhando. E estão há 30 anos em recessão. Né? O teu funcionário angustiado e esgotado, né? E na sua empresa e em todas as empresas, é um país inteiro angustiado e esgotado que não vai para frente, que não consegue sair do lugar. Eu acho bem legal usar o exemplo japonês, porque é de um país rico, bem resolvido, mas que por conta dessa sina, desse negócio de querer ser, sabe assim, eu tenho que ficar 15 horas, de querer ser extremamente duro, e isso tem se mostrado contra eles. Eles estão há muito tempo patinando, né? Viram a China ultrapassar eles assim, tchum, feito um míssil, um foguete, e eles estão começando a rever esses conceitos. Né? Esses conceitos do que vale você ficar 10 horas 12 horas no escritório e passar 5 jogando algum joguinho escondido, É né? verdade. Fingindo que tá. O que vale? Não era melhor você ter ido para casa e estar com a sua família? Melhor você ficar 2 horas ali focado, né? Fazendo o que precisa ser feito, do que você ficar 10, 12 ou ainda que sejam 6 horas fazendo muitos nadas, como diz meu filho. verdade. É melhor você fazer muitas coisas do que verdade. você fazer muitos nadas. Então é pra gente Ninguém é pensar pago para também, ser né? campeão de paciência, né? Exatamente. Exatamente. Ou para ir lá na sala do cafezinho, ou, né, seja lá para o que for, porque no fim das contas, o que você está fazendo ali, né? Talvez Será que tá talvez seja valendo? uma reflexão, né? A gente tá realmente refletindo o que a gente está fazendo ali, né? Porque quando você realmente desenvolve, quando você realmente trabalha na busca desse resultado, você acaba não desperdiçando esse tempo, né? Exato. Então, talvez seja uma reflexão para a gente fazer de uma forma muito íntima e profunda o que a gente está fazendo aqui, né? E se a gente pensar, né? Até falei isso em outros momentos aí da minha jornada. Se a gente pensar que o que a gente foca, Expande. expande, cresce, né? Se eu tiver um trabalho focado, esse trabalho vai crescer, vai dar bons resultado vai ser frutos, maior. eu vou ser mais feliz e todo mundo vai ser mais feliz. A empresa também vai ser mais feliz porque vai entrar mais um rico Sim, dinheirinho, sim. né? Ao passo que se eu tô lá sentada, só tomando cafezinho e desfrutando do ar condicionado, a minha conta de luz vai crescer, a conta do café e do açúcar vai crescer também. E a conta do médico também vai crescer. Por Verdade. quê? Porque as pessoas ali estarão cansadas de estar ali, se perguntando, afinal de contas, o que estou fazendo aqui, mas sem coragem de levantar, pegar o seu banquinho e sair de mansinho, como lá no Raul Gil, né? As pessoas vão querer, porque elas querem ir embora, mas elas não podem ir embora porque as contas vão chegar. Então, veja, é um monte de coisa que aí a gente volta para o primeiro bloco desse programa, dizendo, né? Se as pessoas não estão felizes fazendo o que estão fazendo, elas estão adoecendo. E se elas estão adoecendo, a conta vai chegar. Tanto para ela, porque adoeceu, quanto para a empresa, que obrigatoriamente vai ter que mantê-la afastada e ter que contratar uma outra pessoa ali. Ou seja, todo mundo perde, É verdade. né? É verdade. A gente tem exatos 4 minutos, portanto, 2 minutos para você e 2 minutos para você. Eu quero agradecer primeiro, né, minha participação. Gostei bastante da experiência com vocês. Os temas realmente assim envolventes, super atuais, e você vê que é um dos estudos que eu tenho feito que é sobre os princípios, né? E realmente o doutor trouxe o aprendizado de filósofo, né? E realmente, desde os primórdios, é a gente buscar os princípios e em cima deles realmente a gente ir em busca desses direitos.
E aí, agindo assim, a gente melhora toda uma sociedade, né? Começando por nós e Começando por nós. expandindo para o meio, né? Exatamente. Isso aí. A gente Obrigada. agradece você por ter vindo. Foi uma delícia, passou super rápido, viu? Super. É assim. E, cara, Também queria agradecer mais um programa. Doutora, foi um prazer imenso, né, fazer pela primeira vez com você. Ive já é já minha companheira de muitas lutas aqui, né, muitos programas. muitos programas. Eu gosto bastante de falar sobre esse assunto. Eu acabei agora uma pós que eu fiz de filosofia, sociologia e história, né? Então eu fui até trazer Bauman, são assuntos que eu gosto de falar. Eu acho que eu gosto muito de estudar sobre o futuro do trabalho, porque eu acho que realmente a gente está aí numa encruzilhada, né, no mundo do trabalho, porque esse trabalho de vida toda que antes a gente tinha vai acabar e a gente vai ter que aprender a se reinventar, não só como pessoa para conseguir novas ocupações e novos trabalhos, mas e também como sociedade, para conseguir dar ocupações e novos trabalhos para as pessoas. Então, é um tema que eu acho apaixonante e eu estou sempre à disposição para conversar sobre ele. É muito legal, muito gostoso. Nós aqui agradecemos a você. Ah, não posso encerrar o programa, gente. Diretor, você colocou a nossa enquete aí, tá pronta? Podemos compartilhar? A gente fez a enquete. Gente, mas eu não enxergo nada. Meu 50%. Deu empatado? 50%. Ai, agora sim, gente, eu estou enxergando. Ai, que medo. Deu empatado. Gente, desempatado e empatou de novo. Bom, então, ó, para você que nos acompanha, a enquete continua no ar ou assim que a gente encerra o programa ela morre? Ah, que pena, porque eu ia gostar muito de saber. Bom, você pode continuar votando, não vai estar aberta a enquete, mas você pode continuar votando aí usando o chat. E aí, semana que vem, a gente vê se mudou ou se continua empatado. Eu vou dizer para vocês, empreender é uma delícia, dá trabalho, mas quem não gosta de um bom desafio, eu gosto, né? É bacana, não é bacana? É muito bacana. E, já que eu gosto de desafios, eu apresento um outro programa que se chama Bem Natural, e daqui a pouquinho, às 19h30, tem estreia de programa novo lá no nosso YouTube do programa Bem Natural. Procura aí que você vai achar. E é isso, um assunto sempre muito legal. Aliás, vários assuntos muito legais que a gente fala lá no Bem Natural, porque a gente quer que todo mundo tenha bem-estar e qualidade de vida. Grande beijo para vocês. Até semana que vem. Quer dizer, Tchau, tchau. até daqui a pouco. Tchau.